Mateus 21. Domingo passado eu falei sobre a linguagem do perdão. E o Espírito de Deus falou ao meu coração nessa semana: Samuel, você falou um lado da moeda. Esse negócio de falar que o Espírito Santo falou ao coração, para alguns pode parecer estranho. Mas as percepções que nós temos sobre a realidade são também maneiras de Deus falar. Não podemos falar sobre perdão sem falar sobre arrependimento. E quando pensamos sobre linguagem, também estamos pensando, partindo do princípio do reino de Deus. Todo reino, toda cultura tem uma linguagem própria. A maneira de expressar sentimentos, a maneira de vivenciar toda a nossa cognição, uso da nossa memória, dos nossos aprendizados, é manifesto pela forma de se expressar, pela linguagem falada, codificada, escrita. Essa linguagem que se manifesta de várias formas em várias culturas. E se nós estamos falando nesse ano sobre reino de Deus, não podíamos deixar de fora a maneira como as coisas acontecem no relacionamento com o Pai. Domingo passado, meus irmãos, confesso que Deus foi muito bom com a palavra da manhã e da noite, abrindo o nosso coração para uma realidade tão preciosa do reino, perdão. Por quê? Porque quem não consegue sentir o poder do perdão, a força do perdão, nunca vai valorizar a sua própria fé. Preocupa-me a experiência religiosa da aceitação apenas de um projeto de uma igreja. A pessoa não entra para a igreja por conta de experimentar um perdão, apenas porque ela entende que a igreja tem um projeto bacana, uma visão bacana, um estilo bacana. Eu gosto dessa igreja porque ela tem um estilo bacana. E isto preocupa o coração, porque o nosso relacionamento com Deus, ele começa por uma atitude de Deus. E a atitude de Deus foi perdoar as dívidas, dar esse espaço para que não precisemos viver carregados dos nossos fardos, das nossas culpas, liberarmos a nossa mente, limparmos o nosso interior. Mas tudo isso, meus irmãos, não é questão de sentimento, é questão de fé. Ou você crê que Cristo perdoou as suas culpas, ou você vai esperar sentir o perdão das culpas. E aí é que a coisa fica complicada. Porque no reino de Deus as coisas não acontecem pela via do sentimento, das sensações, como o Evangelho hoje fala, mas pela via da fé. A fé rebate os nossos pensamentos. E assim precisamos viver. E nesta semana me veio ao coração a necessidade de falarmos sobre a linguagem do homem agora. A linguagem de Deus é o perdão, e a linguagem do homem é o arrependimento. É a forma como nós nos falamos, é a forma como nos comunicamos com Deus. O arrependimento não é só uma experiência do começo. Arrependimento é uma experiência, meus irmãos, para todo dia, para tempos de luta, tempos de privação. Arrependimento de marcas passadas, de experiências passadas. Interessante que o texto de Mateus 21, 28 a 32 retrata muito isso. E eu gostaria de ler com os irmãos essa parábola e pensar com vocês um pouco sobre a linguagem humana do arrependimento. E à noite
nós vamos pensar sobre como promover isto. Mateus 21, de 28 a 32, o texto diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu de pronto: sim, senhor. Mas não foi. Parece muitas vezes os nossos filhos, né? Sim, pai, mas não vai. Sim, mãe, mas não faz. Não é assim? Nós não somos assim? Nós não fomos assim? A expressão da parábola está muito ligada com aquilo que você entende. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero ir trabalhar na vinha hoje. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, elas entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Irmãos, o texto nos leva por um momento em que Jesus está defendendo a autoridade de João Batista e comparando a sua autoridade com a autoridade de João Batista, validando a autoridade de João Batista, partindo da sua autoridade. Nós temos no versículo 23 ao 27, para você entender o contexto, nós temos Jesus entrando no templo e ali ensinando e falando sobre a autoridade dele, partindo da autoridade do batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. Só para os irmãos aqui caminharem um pouco comigo na história da igreja. A igreja primitiva, ela passa por 3 momentos de efusão do Espírito Santo, descida do Espírito Santo. E 2 momentos seguintes daquele momento de Atos 2, foram momentos onde o Espírito Santo chegou ao coração daqueles que haviam passado pelo batismo do arrependimento, mas não do Espírito. Não haviam tido a experiência da presença e descida do Espírito pela crença em Jesus Cristo. E aí onde os pentecostais eles têm uma dificuldade de lidar com esses movimentos, 3 movimentos do texto da descida e efusão do Espírito Santo. Então nós temos 3 Atos 2, quando o Espírito Santo chega e invade o coração daqueles que creram em Jesus, mas nós temos em outros 2 momentos, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles que haviam sido batizados no batismo do arrependimento, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e partindo dali, toda pessoa que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. É assim que nós batistas cremos, e nos faz bem crer assim. E vamos continuar assim, para não dar confusão. Certo, irmãos? A autoridade de Jesus estava estritamente ligada à autoridade de João, que seria precursor dele. Nós vemos aqui no texto, meus irmãos, quando Jesus fala de publicanos, de meretrizes, ele retrata a fala de Lucas. Eu gostaria que você fosse comigo, Lucas 7. Nós precisamos primeiro fechar todo o quadro, para irmos pegar as aplicações da parábola. Lucas 7, 29 a 30, quando Jesus de novo dá testemunho de João em um outro momento, e diz assim: e todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não sendo batizados por João. O que nós temos aqui é
a rejeição declarada dos fariseus e dos escribas do batismo de João. E quando eles não recebem o batismo de João, eles estão rejeitando a Cristo. E Jesus é firme em relação a isso. A parábola é uma resposta a esta crítica dos fariseus e dos escribas à nova seita, naquela época ainda seita, que surgia dos discípulos de João Batista. Os pró-batistas. E não batistas da nossa denominação, mas de João ainda. E eu digo João ainda para assustar alguns, que na sua mente histórica ficam viajando. Por que nós nos chamamos batistas? Mas esse é um problema para a doutora Leonor explicar para os irmãos num dia aqui do púlpito. Ela que é professora de história. Você explica esse negócio para a igreja, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. O nome Batista, do João Batista, esse homem que vem antecedendo a Jesus, esse homem que cria todo um movimento de dissidentes do judaísmo, gente que começa a seguir João Batista e começa a crer na doutrina de João, e João aponta para Jesus quando Jesus Cristo chega, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: eu quero diminuir para que ele cresça. João vai saindo de cena e Jesus aparecendo. Irmãos, a história de Deus é muito linda. Os dramaturgos ficam achando que conseguem fazer coisa bonita, mas percebam a dinâmica do teatro divino. Jesus coloca uma cena, e Jesus coloca uma cena de um povo que vai nascendo, e Jesus traz esse povo, coloca diante de todas as nações um povo, e ele depois tira esse povo de cena, esconde esse povo, se revela esse povo, e ele cria todo um sistema de sacrifício de pecados para esse povo. Ele coloca sacerdote, ele coloca templo, ele coloca animal, holocaustos, cheiro de sangue, fumaça, e ele coloca tudo isso. Depois ele começa a retirar isso e traz João Batista, profetizando depois de 400 anos. Depois ele tira João Batista e apresenta Jesus Cristo. Depois ele tira Jesus Cristo e apresenta a igreja. Isso é lindo, meus irmãos. É a dinâmica de Deus. E Deus faz tudo isso exatamente para criar um novo relacionamento do homem com Ele. E nos levar a pensar nisso aqui, que a linguagem do arrependimento chega ao coração do Pai, alcança o coração do Pai. Era o que os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, de linha judaica, não conseguiam crer, que apenas o arrependimento do coração, sem os holocaustos, pudesse chegar ao coração de Deus. Mas Jesus faz uma parábola para explicar isto. Através dessa parábola, Jesus fala sobre entrada no reino e mostrando o acesso a esse reino. E se nós estamos falando sobre o reino de Deus, meus irmãos, precisamos pensar nisso. Porque entrar no reino de Deus não é só conversão. Você entra no reino de Deus, mas pode viver fora dos valores do reino, então você não se sente no reino. Entrar no reino é todo dia, nessa dinâmica de acesso às coisas do reino, aos valores do reino, às experiências do reino, sermos cidadãos do reino. E aqui Jesus apresenta nesta parábola o arrependimento como acesso a essa dinâmica do reino. O arrependimento foi tema central na mensagem de Jesus, e nós vemos esse tema central em 3 textos. Nós vemos não sei se você vai conseguir ler, ficou um pouco pequeno, mas eu vou sinalizando para você. Logo no início do ministério de Jesus, Jesus aparece dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino do céu está chegando, vocês precisam de arrependimento. Segundo, eu não vim chamar justos, e é o texto que nós vamos usar à noite, mas pecadores ao arrependimento. À noite nós vamos falar sobre o encontro da santidade de Deus com o pecado humano. Como é que esse encontro gera uma linguagem? Porque toda linguagem acontece no encontro. E por último, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus aparece no último texto diante da multidão, e ele dá uma palavra a toda a multidão, e ele diz: olha, se vocês continuarem endurecidos com o coração de vocês, vocês vão perecer.
O que isso significa? Apenas esses três textos, irmãos, para situar a nossa mente na teologia do arrependimento. Não dá para tirar o arrependimento da dinâmica de salvação. Não é só, você precisa receber o Espírito Santo para ter nova vida. Não, a pessoa precisa receber Jesus no coração. Ela precisa passar por um processo de arrependimento. Ela precisa ter todo um envolvimento com Deus, partindo da forma como Deus espera receber a palavra do nosso coração. Falar sobre arrependimento, meus irmãos, quais são as imagens que vêm à sua mente? Quem aqui já não se arrependeu de alguma coisa que fez? De uma palavra mal dada, de um negócio mal feito, de um curso, né, começado e não sendo aquele que se queria de fato, arrependimentos que acontecem no cotidiano. Nós vemos, por exemplo, meus irmãos, a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Significa que há um tipo de arrependimento que até Deus também experimenta. Existem essas experiências do cotidiano, que todos nós sabemos o que é, mas quando nós pensamos em arrependimento segundo o Evangelho de Jesus, nós precisamos entender algumas coisas. Para entender, primeiro nós vamos descaracterizar a palavra arrependimento na nossa mente. Nós vamos formular o pensamento correto. Então eu trago aqui um texto de John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, editado pela editora Fiel. Se você conseguir comprar um texto que vale a pena ter, ele traz a expressão sobre o senhorio de Cristo em várias parábolas do Senhor, e faz uma reflexão sobre arrependimento, sobre fé. É um texto que vale a pena comprar, se você tiver. E John MacArthur trata a questão do que não é o arrependimento. Quando fala sobre arrependimento, primeiro diz o que não é o arrependimento. Porque nós lidamos muito com isso, meus irmãos. Eu estou arrependido. Bom, o que não é, então, o arrependimento? Vamos pensar assim. Primeiro, arrependimento, como nós vemos na expressão de MacArthur, para nos ajudar na nossa reflexão, arrepender-se não é simplesmente sentir-se envergonhado ou triste por causa do pecado. Apesar de todo arrependimento, ou do arrependimento verdadeiro, sempre envolver um elemento de remorso. Mesmo que no arrependimento exista remorso, vergonha, arrepender-se não é simplesmente sentir-se envergonhado ou triste por causa do pecado. Uma pessoa pode sentir-se envergonhada do que fez, mas não necessariamente se arrepender do que fez. E aí MacArthur trabalha essa questão da tristeza, quando ele aborda a questão da tristeza segundo Deus, que nós vamos falar lá à frente. Mas também, não? Pode seguir. O arrependimento também não é, segundo ele, uma obra humana. Ou seja, não é uma coisa nossa.